Use o teorema de Stokes para calcular a integral dupla do rotacional de f vezes o ds. Questão 2, seção 16.8. O f de x, y, z é igual a yz na direção i, mais xz na direção j, mais xy na direção k. S é parte do paraboloide z igual a 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, que está acima do plano z igual a 5, com orientação para cima. Iremos fazer o determinante para obter o rotacional f da forma: na primeira coluna, i, derivada parcial em relação a x, y, z. Na segunda coluna, j, derivada parcial em relação a y, x e z. E na terceira coluna, k, derivada parcial em relação a z, x e y. Logo, temos que o rotacional de f vai ser a derivada parcial de xy em relação a y menos a derivada parcial de xz em relação a z na direção i, mais a derivada parcial de yz em relação a z, menos a derivada parcial de xy em relação a x na direção j, mais a derivada parcial de xz em relação a x, menos a derivada parcial de yz em relação a y na direção k. O rotacional vai ficar como sendo x menos x na direção i, mais y menos y na direção j, mais z menos z na direção k. A gente vai ficar com a integral sendo igual a zero, os três pontos, x, y e z. Na curva acima da região fechada, vamos ter 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 5. Passando 9 para o outro lado, a gente vai ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então, a gente vai ter um círculo de raio igual a 2. Pelo teorema de Stokes, a gente tem que a integral dupla do rotacional de f vezes ds vai ser igual à integral de f dr, sendo igual à integral de 0 até 2π de f rt vezes a derivada de r dt. A parametrização dessa curva fechada é igual a rt sendo igual a 2 vezes o cosseno de t na direção i, mais 2 vezes o seno de t na direção j, mais 5k. Se a altura no eixo z é 5 e o t ele vai variar de 0 até 2π, logo vamos ter que a derivada de r vai ser igual a menos 2 vezes o seno de t na direção i, mais 2 vezes o cosseno de t na direção j, mais 0k. Aplicando R em F, temos que f de rt sendo igual a 10 vezes o seno de t na direção i, mais 10 vezes o cosseno de t na direção j, mais o cosseno de t vezes o seno de t na direção k. Logo, a integral de 0 até 2π de 10 vezes o seno de t na direção i, mais 10 vezes o cosseno de t na direção j, mais 4 vezes o cosseno de t vezes o seno de t na direção k, vezes menos 2 seno de t na direção i e 2 vezes cosseno de t na direção j dt. Reorganizando tudo, a gente vai ter que a integral de 0 até 2π vai ser menos 20 vezes seno ao quadrado de t mais 20 vezes o cosseno ao quadrado de t dt. Como o cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x ele é igual ao cosseno de 2x, a gente tem que 20 vezes a integral de 0 até 2π do cosseno de 2t dt vai ser igual a 20 dividido por 2 vezes o seno de 2t de 0 até 2π, sendo que a solução dessa integral vai ser zero.